E entrando nessa questão da ética, eu fiz um teste que me indicou que, de certa forma, a OpenAI, que é a empresa por trás do ChatGPT, limitou, de alguma forma, as funções dele. Eu fiz um pedido diferente, né? Eu pedi para ele escrever um artigo de opinião defendendo atos de protesto com depredação do patrimônio público. Falei, vamos ver o que ele vai falar. Ele me contrariou, né? Ou ela. A inteligência artificial me contrariou. E fez um texto já iniciando, né? Não é possível defender atos com depredação do patrimônio público. E explicou por que não era possível. Né? Então, acredito que a própria empresa por trás tem impôs algumas limitações, né? Pelo menos nessa fase, para isso não ser usado de uma forma que a empresa não queira. Né? Até como argumentação, né? Imagina se você começa a dar argumentos favoráveis ao nazismo, ao fascismo, né? Isso poderia, acho que a própria ela mesmo limitou coisas que liguem a crimes, né? Imagino, né? Não sei. Então, isso realmente é um aspecto difícil de você fazer, né? Você tem que ter ali uma programação desse software com modelos assim muito bons, porque você tem que ensinar para ela o que ela pode e o que ela não pode também. Então, esses limites éticos vão ter que ser impostos realmente a essas inteligências artificiais. E eu tenho muita preocupação com esse tipo de coisa, realmente tem, porque é o seguinte, tem gente que não tem essas travas éticas, né? No mundo, estou falando no mundo em geral, né? Então tem coisa que às vezes um pesquisador, um desenvolvedor ou mesmo uma empresa não faz, mas que vem outra pessoa e faz, né? Então eu vejo com grande preocupação. Eu tenho umas preocupações, às vezes, até um pouco sombrias com relação a isso, né? Eu tenho falado muito em casa, nas nossas conversas em casa, eu falo assim, olha, vocês não vão ver o fim da raça humana, mas o começo do fim vocês estão vendo agora. Poxa, professor, por conta da inteligência artificial? Meio Matrix? Eu acho que se não houver controle ético adequado disso, se você não tiver maneiras de frear isso, nós temos dois problemas. Um problema é que essas coisas são ilimitadas. E cada vez mais elas vão tomar decisão, elas de vez em quando vão tomar decisão errada, e provavelmente, isso não sou eu que estou falando, eu penso assim, tem vários cientistas que já publicaram artigos e até escreveram um manifesto sobre isso. Se você não tiver uma trava para isso, uma hora ela vai ver o ser humano como inimigo. Esse é um fato, e não sou eu que estou falando. Isso aí tem manifestos assinados por prêmio Nobel, dizendo que isso aí, calma lá, a gente tem que ver isso com cuidado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu vejo, isso, da minha experiência, eu fiz 30 anos agora, o ano passado, de ensinar ciência da computação. A plasticidade do cérebro dos jovens está mudando. Não sou especialista em neurociência, longe de mim, mas assim, a minha percepção, os jovens, eles não querem se aprofundar em nenhum tipo de estudo. Eles, de uns 10 anos para cá, eles fazem muita leitura transversal das coisas, ou seja, uma leitura superficial. E acham que aquilo é suficiente porque eles acham que a informação sempre vai estar na ponta dos dedos. Quando a gente sabe que isso não é verdade. O cérebro, ele precisa ser levado a esses desafios para que ele forme as sinapses adequadas e possa adquirir conhecimento de fato. E eu vejo isso, que os alunos eles estão mais lentos ou eles não querem se aprofundar nas coisas. Eu já falei isso em vários eventos, já falo isso para os meus alunos, falo, olha, vocês precisam tomar cuidado e tal. E uma prova disso é coisas que nós, que estamos aí na faixa, meu caso, na faixa de 50 anos, fazíamos corriqueiramente há 20, 30 anos atrás e nós não fazemos mais. Vou dar um exemplo. Decorar número de telefone. Decorar localização. Antigamente eu dirigia em São Paulo, eu sabia onde que eu tinha que virar, que ponte. Hoje a gente está tudo, a máquina, né, no caso, o celular, o Waze, os aplicativos, eles cuidam disso pra gente, exatamente. Né? Então, você vai tirando funções do ser humano, que você vai transferindo aos poucos para as máquinas, e aí a gente pode citar um monte de coisa.
e que eu acho que isso acaba, de certa forma, emburrecendo o ser humano. Ele vai perdendo essa capacidade de fazer determinadas coisas e cria dependência das máquinas. Então eu vejo isso com grande preocupação. É reversível? É irreversível? Sinceramente eu não sei, mas que está acontecendo, está acontecendo.